E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Gabinho! Tudo bem com vocês? Olha só, mais um culto que nós vamos adorar o Senhor. Hoje vai falar sobre a quinta e a sexta trombetas. Raquel, põe um som de trombeta para as crianças aí. Meu Deus, vocês ouviram essas trombetas? Eu não quero estar aqui quando essas trombetas tocar, Jesus. Eu quero estar no céu medo, já com o Senhor, em nome de Jesus. Que medo. Mas é muito importante a gente aprender sobre isso, a gente saber sobre o que vai acontecer. Pra gente poder, sabe o quê? Falar para as pessoas de Jesus, que Jesus está voltando, que elas têm que correr, se apressar para ir para Jesus, porque Ele está voltando. Então nós vamos começar adorando ao Senhor com muita alegria, porque a gente foi feito para quê? Para adorar o Senhor. Então vamos lá? Eu conto 1, 2, 3 e vou louvando. Eu conto 4, 5, 6 e vou louvando. Eu conto 7, 8, 9, 10 e vou louvando. Como é bom! Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus! Como é bom louvar a Deus! Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus! Vamos de novo! agora Deus. Eu conto 1, 2, 3 e vou louvando. Eu conto 4, 5, 6 e vou louvando. Eu conto 7, 8, 9, 10 e vou louvando. Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus! Como é bom louvar a Deus! Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus! Como é bom louvar a Deus! Aleluia! Olha, a gente suou aqui, hein? Cantamos, vamos louvando e vamos continuar louvando ao Senhor. Como eu disse pra vocês estão estudando sobre a revelação do Senhor, sobre a volta de Jesus. E Jesus vai voltar. E é nossa missão, como filhos de Deus, que somos salvos, falar para as pessoas que Jesus já veio uma vez, morreu na cruz por amor a elas, que Ele quer salvar elas, porque Ele vai voltar e quer levar... Pensa assim, ó, Jesus voltando e Ele quer levar todo mundo, Ele quer que todos sejam salvos. Mas para isso a gente precisa falar do amor do nosso Deus. Sim. Então nós vamos cantar uma música agora, que é uma música muito legal para você cantar para os seus amigos. Vamos lá? Vamos. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra que foi? Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Ele é grande, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. E o seu perdão? Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus.
tão profundo como o amor do nosso Deus. Olá, crianças! Na lição passada, eu contei a vocês sobre os eventos que aconteceram quando as 4 primeiras trombetas foram tocadas. Hoje quero que vocês vejam o que me foi revelado sobre a 5ª e 6ª trombeta. Vocês estão preparados? Então, o 5º anjo soou a trombeta. E observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, surgiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como os dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses, e a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então o 6º anjo fez soar a sua trombeta. E ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras. Possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Olá, crianças! Saudade de vocês! Quanto tempo que eu não passo por aqui, não é verdade? Eu fiquei doente, vocês oraram por mim, aí veio a tia Cláudia, a tia Luclécia, continuando o estudo de Apocalipse com vocês, e agora eu estou de volta. Estou muito feliz porque eu sei que tem muitas crianças estudando o livro, comentando com os pais, aprendendo e entendendo a mensagem desse livro profético tão maravilhoso que é o livro de Apocalipse. E hoje a nossa lição, que é a lição 19, nós vamos falar sobre a 5ª e a 6ª trombetas. Vocês já devem estar lembrados, já anotaram no seu caderninho as outras 4 trombetas, mas a gente vai fazer uma revisão. Só que hoje nós vamos falar da 5ª e da 6ª, que elas têm um destaque especial no livro de Apocalipse e você vai saber por quê, tá bem? Olha só, o nosso versículo-chave dessa semana tem tudo a ver com esse texto de Apocalipse. E ele diz assim, olha só: pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor.
Arrependam-se e vivam. Ezequiel 18:32. Crianças, o que diz esse nosso texto? Ele diz que Deus não se agrada da morte de ninguém. Ele não se agrada da morte das pessoas que não o conhecem. Por que esse texto foi escolhido como nosso texto-chave? Porque nós vamos ver nesse capítulo que muitas pessoas vão morrer. Mas não porque Deus queira que eles morram, Deus vai dar oportunidade para eles. Vamos estudar como é que vai ser isso? Então vamos lá. Hoje nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos ler apenas um trecho, porque ele é bastante grande, mas a gente vai focar nos pontos principais desse capítulo, tá bem? Então vamos lá, vamos ler então Apocalipse 9, vamos ler do verso 1 ao 6. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido o poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, agora nós vamos ler o texto de Apocalipse 9, de 13 a 21. Nós vamos ficar nesses textos, tá bom? Nesses versículos principalmente. Então, o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Veja bem, crianças, semana passada nós estudamos as 4 primeiras trombetas. Na abertura do último selo, vocês lembram disso, né? Eram 7 selos. Na abertura do último selo, João viu 7 anjos com 7 trombetas. E cada trombeta que ia sendo tocada, algo terrível acontecia, afetando o mundo natural. Isto é, a natureza e o meio ambiente. Desmatamento e queimadas de 1/3 das matas e florestas, vulcões, tsunamis que destruíram 1/3 do mar, a poluição de 1/3 da água doce do planeta, provocando doenças e morte de muitas pessoas.
E a quarta trombeta revela a destruição de 1/3 do ar, com poluição, prejudicando a visibilidade do Sol, da Lua e das estrelas. Quanta destruição, não é verdade? Antes mesmo de tocar a quinta trombeta, João ouviu um anjo dizendo: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das próximas 3 trombetas que ainda estavam para soar. Sabe, crianças, esse capítulo 9 parece até uma cena de filme de terror, daquelas que você fica encolhido no sofá, debaixo do cobertor, não é verdade? Tanta coisa terrível acontecendo, né? Escorpiões e morte. Mas a intenção de João não era assustar o povo de Deus, mas conscientizá-los que o mundo que vivemos não ficará assim para sempre. Por não saber o tempo de Deus, ou até por não acreditar que o fim vai acontecer, ou mesmo que existe uma explicação espiritual para os eventos deste mundo, muitas pessoas se tornam negligentes. Sabe o que é negligente? A pessoa que não está nem preocupada, não vai fazer nada, sabe? Ah, não vai acontecer nada não, isso daí é bobagem, vamos continuar vivendo a vida. Então, as pessoas, mesmo sabendo desses eventos, elas continuam se tornando negligentes e insensatas, isso é, não tomam decisões corretas. Mas não o povo de Deus. Esse texto está bem claro que essas coisas não são para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que deve conhecer o seu Deus e a palavra do seu Deus, que é a Bíblia. Entenda, crianças, que o julgamento anunciado pelas primeiras 4 trombetas ocorre no plano físico da criação. O mar, a terra, o ar, as florestas, isso tudo vai ter um processo de destruição. Mas, na quinta trombeta, o que acontece é especialmente uma batalha no campo espiritual. Não é somente no ambiente natural do homem que a repercussão do seu pecado é sentida, mas isso já acontece. Vocês veem que, na verdade, isso tem acontecido, né? Não sei se nessa proporção, se ainda vai acontecer. Pelo que João diz, parece que vai ser ainda mais importante a destruição. Mas um pouco dessa destruição a gente já está sentindo, não é verdade? Por quê? Por causa do pecado, porque o ser humano não está cuidando das coisas desse planeta. Mas esse mesmo pecado também desencadeia forças demoníacas que não são controladas pelo homem. Forças demoníacas que trazem aflição sobre aflição. Então, na sequência dos selos, assim como na das trombetas, a quinta e a sexta são descritas em mais detalhes do que as primeiras 4. Elas têm muito detalhe sobre elas. Então, o que vai acontecer? Olha só, vamos repetir o versículo. Observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Presta atenção nessa estrela. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. O som da quinta trombeta é acompanhado pela visão de uma estrela caindo do céu, o anjo do abismo. E a estrela que caiu do céu é uma alusão ao primeiro anjo caído, que foi seguido de outras estrelas. Então, crianças, esse abismo nada mais é do que a morada dos espíritos malignos. E quem é essa estrela que caiu do céu? Satanás. Satanás é o rei dessas trevas. Quando o poço foi aberto, esse poço do abismo, uma fumaça foi liberada que encobriu o sol e escureceu o ar. Da onde veio essa fumaça? Do fogo. Esse abismo não é outro senão o inferno. E o que a fumaça faz? Ela faz aquela névoa no ar. E aí o que acontece quando tem uma névoa no ar? Quando tem fumaça? Você não enxerga direito. Então, olha que coisa, aquele fogo que sairia do abismo ia soltar uma fumaça, esse fogo, e essa fumaça deixaria as pessoas nessa névoa. Então, atrapalha a visão, distorce a realidade. Fumaça também faz coçar os olhos, faz chorar. Sabe o que a fumaça nesse texto significa? Engano. Então, quando abrir o abismo, né, quando mostra essa quinta trombeta, é que vai sair do abismo uma grande quantidade de engano vinda dos demônios. João vê, além disso, ele vê gafanhotos, aqueles animaizinhos, né? Gafanhotos saindo da fumaça. O que simboliza esses gafanhotos?
Os gafanhotos também simbolizam demônios e são sinônimos de destruição e peste. E assim, ó, de muita quantidade. Olha só, esses gafanhotos, eles têm uma forma de cavalos, usam coroas de ouro, têm rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, asas, e eles tinham caudas e ferrões semelhantes a dos escorpiões para provocar tormentos à humanidade por um tempo determinado. Olha só, crianças, obviamente que ele não estava falando do gafanhoto animal, do inseto. Ele está falando de demônios, porque eles estão o quê? Eles têm cara de bicho, jeito de gente, tem coroa, então eles podem estar em situação de liderança e, na verdade, então, todas essas características simbólicas são para denominar ou descrever, melhor, né, os demônios que viriam para a terra depois dessa quinta trombeta. E aí diz que ele teria uma picada como de escorpião. Vocês lembram? Teve uma época que aqui em Campo Grande estava cheio de escorpião, né? Mas mesmo quem não mora em Campo Grande conhece escorpião, né? Tem lugares que tem até escorpiões maiores do que a gente encontra aqui. E é super perigoso, né? Porque a picada deles é muito dolorida e alguns até a pessoa pode morrer de tanto veneno que eles têm. Então vocês podem imaginar a dor de uma picada dessas? Então veja bem, ele quer dizer que os espíritos malignos vão infligir muita dor nas pessoas. E olha só o que ele diz. Apesar de serem gafanhotos, demônios do abismo, olha o que a Bíblia diz. Eles deixarão a vegetação em paz. Aquilo que é verdinho. Então, mais uma prova de que eles não são gafanhotos, não é de insetos que ele está falando, é simbólico. Então, olha o que diz a palavra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus na sua testa. Louvado seja Deus, né, crianças? Esses demônios vão atormentar as pessoas, mas quem tiver o selo de Deus é o Espírito Santo, é Jesus no coração. Então, quem tiver o Espírito Santo de Deus, quem caminhar com Jesus, quem for salvo por Jesus, não vai ser atacado por esses gafanhotos demônios, não é verdade? Então, apesar de tirar o fôlego esse capítulo 9, pode sair debaixo da coberta, pode parar de ficar com medo. Não tem que ficar com medo. Vamos continuar lendo essa parte de Apocalipse, porque ela diz claramente que os filhos de Deus serão protegidos pelo seu Pai. Nosso Pai, Deus é o nosso Pai, Ele vai nos proteger. As pessoas vão viver isso, mas os filhos de Deus não vão viver isso. Bom, então vocês já viram, quinta trombeta é vamos dizer assim, é algo muito espiritual, é um ataque maligno que vai haver. Agora vamos saber da sexta trombeta? Olha só, quando tocou a sexta trombeta, ele viu 4 anjos dos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos tinham um exército poderosíssimo e matam a terceira parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Agora, novamente os demônios se apresentam simbolicamente, não mais como gafanhotos, mas como cavaleiros. Então é a mesma coisa. Antes ele estava falando dos gafanhotos, ele usou o simbolismo do gafanhoto para dizer o que os demônios iam fazer. E agora ele usa o quê? Dos cavaleiros. Então, o fogo, a fumaça e o enxofre que sai da boca desses cavalos denotam novamente a natureza demoníaca que esses animais tinham, o que eles representavam. Então, o que acontece? Na quinta trombeta, a Bíblia diz que o sofrimento das pessoas é tão grande que elas vão desejar a morte, mas eles não foram liberados para matar as pessoas. Então, as pessoas iam sofrer com a ferroada, lembra? Aquela ferroada do gafanhoto, mas que era como de um escorpião, quer dizer, muito mais forte, mas elas iam pedir a morte. Eu prefiro a morte do que isso, mas elas não vão morrer. Só que na sexta trombeta, o que vai acontecer? Esses cavaleiros são mais letais e aí sim a humanidade será massacrada.
Eles são soltos com uma fúria vingadora, porque Satanás não gosta das pessoas. Ele só finge que gosta para enganar. Ele quer destruir as pessoas. Então eles vêm para matar 1/3 da humanidade. Olha, por mais simbólico que sejam na sua retratação, não há como duvidar que essas forças demoníacas que brotam em cima da incredulidade do ser humano, ela está determinada a causar a ruína do ser humano. Então, aquele que não crê em Deus, ele atrai o quê? Essa participação demoníaca na vida dele. Mas eles vêm para destruir. As pessoas não têm ideia do que a incredulidade delas provoca, do que o relaxo dela com as coisas espirituais. Tem gente que tem até a Bíblia dentro de casa, quer nem saber. O amigo convida para ir na igreja, e vai ser assim. A Bíblia diz que no final dos tempos, oportunidade vai sempre aparecer. E nós somos responsáveis por essa oportunidade. Mas tem pessoas que vão, tô nem aí, tô nem aí. E aí Satanás começa a vir dessa forma atacando essas pessoas. Olha só, para vocês terem uma ideia, nós estamos em plena pandemia do vírus Covid-19, não é verdade? Todo mundo está apavorado com o número de mortes que acontece nessa doença. Mas vocês sabiam que apenas 1,5% das pessoas que contraem o vírus morrem? E mesmo assim, que estrago que esse vírus fez, não é verdade? Mas a sexta trombeta anuncia que 33% das pessoas vão morrer por ação desses cavaleiros malignos. Isso vai ser uma tragédia mais ou menos 20 vezes pior que o coronavírus. Esquisito, né? Imagina, se a gente já está apavorado, todas essas mortes que acontecem no Brasil e no mundo, 20 vezes pior, gente. É muita coisa, né? Mas só que olha só, você pode pensar, finalmente com toda essa tristeza as pessoas vão se convencer. Gente, não. A dureza do coração humano é muito grande. E mesmo diante de tanta destruição e morte, você pensa, não, agora eles vão adorar o Rei dos Reis, agora eles vão buscar Jesus, agora eles vão buscar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não é isso o que vai acontecer. Os sobreviventes a essas pragas não se arrependerão das suas obras más. Olha que coisa! E eles vão continuar, inclusive, adorando demônios, adorando as forças do mal. Então, o restante da humanidade que vai sobrar de toda da sexta trombeta, eles não vão se arrepender das suas obras más. A Bíblia diz que eles vão adorar ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Eles vão adorar a Satanás. Eles vão continuar não se arrependendo dos seus pecados. Eles vão continuar matando, não se arrependendo dos assassinatos. Vão continuar provocando feitiçaria, praticando feitiçaria. Vão continuar com imoralidade sexual. E assim, enganando as pessoas da maneira mais mirabolante que eles puderem. Eles vão continuar fazendo tudo o que eles faziam, talvez até um pouco mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de maldade. Então, olha só, vamos voltar lá no nosso versículo-chave do livro de Ezequiel. O que diz lá em Ezequiel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Crianças, esse é o coração de Deus. Deus deixou esse livro profético para que as pessoas pudessem entender, e Ele vai dar todas as chances possíveis para o ser humano se arrepender e escolher a vida. Deus promete seu perdão completo sempre que houver um pequeno deslumbre de arrependimento. Mas o que fazer se os homens permanecem com o coração endurecido, negando Deus e não querendo obedecê-lo? João foi avisado, olha, os homens vão continuar matando outros homens, vão continuar praticando ocultismo, João, mesmo com tudo isso. Eles não vão olhar essas coisas todas e dizer, uau, eu não quero mais servir Satanás, eu não quero mais esse poder maligno, eu quero a vida, eu quero Deus. Não, 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 não. Sabe, crianças, tem gente que diz que o sofrimento deixa as pessoas melhores. Sabe, isso não é verdade.
o sofrimento só melhora pessoas que têm um caráter moldado no caráter de Deus. Se a pessoa serve a Satanás, o sofrimento deixa ela pior. A sexta trombeta deixa isso muito claro para nós. Então não se deixe enganar, porque eu mesmo já ouvi muita gente na televisão falar isso. Olha só, as pessoas vão melhorar com essa crise, vão melhorar depois da pandemia. Cuidado. Quem tem um caráter bom, quem segue a Cristo, quem confia em Deus, sim, vai usar tudo isso, todo esse sofrimento para crescer espiritualmente. Mas muitas pessoas vão piorar. Eles não vão melhorar. O salmista Davi escreveu, olha só, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Salmo 14:1. E também o mesmo salmista diz, imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Salmo 53:1. Então, crianças, veja bem, o salmista já dizia, muitos anos antes de João, que os homens tolos, eles ficam aí proclamando, Deus não existe, esse negócio de Deus é um papo furado, e a ciência é muito melhor, Deus é uma invenção das pessoas, e eles vão falando mal de Deus. Mas a Bíblia diz que isso daí, Deus já sabia que eles iam fazer isso. Então, assim, essas pessoas continuam maldizendo Deus, continuam fazendo coisas erradas, mas a Bíblia os considera tolos, isto é, tolo é aquela pessoa que não tem sabedoria, faz as coisas sem sabedoria, acaba fazendo coisas erradas. Nenhum ser humano, vou repetir, melhora apenas com a crise. Só o arrependimento dos pecados e o retorno para Deus pode fazer um ser humano melhorar o seu caráter. Eu vou voltar a esse assunto da pandemia. Vocês viram, como eu falei, né? Tem gente que fala que a pandemia as pessoas estão ficando melhores ou vão ficar melhores. Vocês viram quantas pessoas aproveitaram a pandemia para dar mais golpe nas pessoas pela internet? Desviar dinheiro que é para o hospital comprar aparelho, para pessoas comprarem oxigênio, para as pessoas comprarem alimentos. O que você acha disso? A pessoa sabe que aquele dinheiro é para comprar um aparelho que depende da vida de alguém que está precisando lá no hospital. E ele pega esse dinheiro e bota no bolso. Então, novamente, crianças, crise não faz ninguém melhorar. O que faz o ser humano melhorar é arrependimento. Entender o quanto eles são pecadores, pedir perdão a Deus, pedir para Deus transformar seu caráter, pedir para Deus transformar sua vida, e aí sim, diante desse arrependimento e de Jesus vir morar no coração da pessoa, então a pessoa começa a mudar o seu comportamento. Por quê? Porque ela começa a crer na palavra de Deus e ela começa a obedecer a palavra de Deus. Então ela vai mudando sua vida, entende? Muito bem. Então, crianças, esse capítulo de Apocalipse está nos dizendo o seguinte, que a Bíblia está dizendo que as coisas vão ficar difíceis. E já estão, né? Mas elas vão ficar bem piores. E é nessa dificuldade que nós precisamos o quê? Proclamar a verdade de Deus. Então, nós precisamos falar de Jesus, precisamos evangelizar. Essa situação que foi descrita aqui no capítulo 9 de Apocalipse é uma situação terrível. E ela é produzida por quê? Porque essas pessoas estão num estado de morte espiritual. Elas estão mergulhadas nos seus pecados e não se dão conta de tanto engano. Então, nós, usando a analogia do filme de terror, que eu falei para vocês, nós não podemos desligar a televisão e ficar aliviados, tipo assim, ai, é horrível, mas não vai acontecer comigo, porque eu sou selada, eu tenho o selo de Deus, né? E glória a Deus, eu tenho também, vocês têm, quem tem Jesus tem. Mas não é para você desligar como se você desligasse a televisão e falasse, ai, alívio, não vai acontecer isso comigo. Não, é nossa responsabilidade apresentar um futuro de vida e salvação para os nossos amigos, para os nossos parentes que não conhecem Jesus. A gente não pode simplesmente se alegrar e falar, ufa, isso não vai me atingir. Claro, com Jesus nós vamos estar livres de tudo isso, glória a Deus, eu estou muito feliz por isso. Mas também é nossa responsabilidade
que outras pessoas conheçam a Jesus assim como nós conhecemos, para que elas possam ser libertas desse lago de fogo, de enxofre, de fumaça, para que elas possam enxergar sem essa fumaça do engano de Satanás. Se aqueles que a gente prega o evangelho não aceitam a Jesus, a gente deve continuar orando por eles. Mas o nosso papel é falar de Jesus. Não esqueça, essa batalha é espiritual. E é isso que essa quinta e sexta trombeta nos avisam. É uma batalha no mundo físico? Sem dúvida. Vamos sofrer no mundo físico, mas é uma batalha no mundo espiritual. E essa batalha no mundo espiritual é a maior batalha, porque o mundo físico vai acabar mesmo, mas o mundo espiritual tem uma conotação eterna, crianças. Quem não realmente tomar uma decisão com Cristo vai ficar eternamente separado dele. Então, o que a gente tira de lição de tudo isso? Primeiro, Deus nos protege, Deus nos guarda. Segundo, Deus ama as pessoas e vai dar chance para elas até o último momento. Mas Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a minha vida. Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus para os seus amigos? Você tem obedecido a Deus de maneira que as pessoas em sua volta, nós precisamos, assim, receber, entender essa mensagem com responsabilidade e fazermos a nossa parte. Eu sei que você vai pensar nisso e eu quero orar por você, para que você seja uma criança, um futuro adolescente, um jovem, um adulto, você, papai e mamãe que está assistindo, que você realmente, assim como Deus se importa com essas pessoas, né? Tanto que Ele tem um plano para elas, que nós também possamos nos importar. E se você ainda não entregou seu coração para Jesus, não demora. Não demora. Você precisa entregar seu coração para Jesus para você fazer parte desse exército de Deus, que vai batalhar nessa batalha, vai estar do lado vencedor. Nós vamos ver nos próximos capítulos, estamos do lado vencedor, mas vamos carregar nossos amigos com a gente, vamos carregar nossos vizinhos com a gente, não vamos dar território para Satanás. Amém? Você gostaria de orar nesse momento? Eu queria orar com você, para que Deus usasse a sua vida, para que você tivesse muita coragem de falar do amor de Jesus. Vamos orar? E feche os seus olhos, pense em Deus e eu vou orar por você. Senhor Jesus, essas palavras desse capítulo 9 são palavras duras, às vezes até assustadoras, mas ao mesmo tempo sabemos que o Senhor não vai deixar que nada aconteça conosco. Isso também está garantido, Senhor. Então, Deus, diante dessa promessa de que nada de mal vai nos acontecer, que Satanás não pode nos tocar, que nós possamos ser corajosos para falar do Teu amor para as pessoas que estão à nossa volta, que ainda não Te conhecem, que possamos falar, Senhor, a tempo e fora de tempo, que nós não tenhamos vergonha de falar do Teu amor, pelo contrário, que o Senhor nos dê ousadia para falar do Seu amor e convidar essas pessoas para terem o Senhor como seu Salvador. Abençoe cada criança, Senhor, que está ouvindo nesse momento, que o Senhor possa estar enchendo o coraçãozinho delas de coragem e de fé para vencer as lutas do dia a dia e as batalhas espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos seguir firme. Próxima semana nós vamos para o capítulo 10 e você vai ver outras coisas que vão acontecer, tá bom? Um beijo, até mais!